Boa noite. Nós vamos iniciar a nossa pregação nessa noite, lendo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 41 ao 47. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor por mais esta noite, que nos concede de podermos assim transmitir a Tua Palavra, e pedimos a direção do Senhor, que a Tua Palavra venha falar aos nossos corações, para que possamos viver de acordo com a mesma, para honrar e glorificar o nome do Senhor em nosso viver. Oramos assim agradecidos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós temos aqui no livro de Atos a origem, o início, a formação da igreja. Nós vemos que a promessa do Senhor Jesus Cristo, feita então aos seus discípulos, que ficassem em Jerusalém, até que do alto recebesse então o poder do Espírito Santo. E quando então completa-se o dia de Pentecoste, essa promessa é cumprida. 50 dias depois da Páscoa, depois do Senhor ser então ali estar por esse período com os discípulos, e aí então o Senhor é assunto, é elevado aos céus no capítulo 1, depois de permanecer aqui após a sua ressurreição, no espaço de 40 dias, é o que nós temos a informação lá no capítulo 1, versículo 3, as quais também depois de ter padecido, apresentou-se vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. E aí nós temos então a assunção do Senhor Jesus Cristo, que se encontra então ali no versículo 9, quando dizia isto. Então quando Jesus disse as últimas palavras, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria até os confins da terra. Aí ele foi levado às alturas
E versículo 9: e quando dizia isto, vendo-os, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Estando com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aí depois nós temos a escolha de Matias para assumir ali o lugar de Judas, e assim então, com esse período depois da assunção do Senhor, esse acontecimento é relatado aqui em Atos, e aí logo então após a escolha deste homem chamado Matias, e aí se cumpre o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Lembrando que Jesus, o Cordeiro Pascal, ele morreu então na Páscoa, o Cordeiro que foi imolado por nós. 40 dias, a sua assunção, ele sobe aos céus, assenta à destra de Deus, assume o seu lugar ali, a qual deixando, né, para se tornar, melhor dizendo, homem, Jesus Cristo homem, trazendo a salvação. E aí nesse período depois, completa o Pentecostes, e acontece esse evento aqui, que é a descida do Espírito Santo. E logo após então a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecostes, nós temos então um discurso eloquente de um pescador chamado Pedro, a qual então no seu discurso ele apresenta então Jesus Cristo, o Nazareno, o varão aprovado por Deus, o varão que foi morto, que foi ressurreto e que foi ali exaltado. Então a mensagem de Pedro no dia de Pentecostes é uma mensagem cristocêntrica, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Depois desta mensagem, dessa pregação de Pedro, nós temos ali o resultado, que são as primeiras conversões, né? Em versículo 37, ouvindo isto, compungendo-lhes em seu coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, meus irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E aí então nós temos a formação da igreja, que são aqui os primeiros convertidos, do versículo 41 ao 47, que nós vamos então aqui explanar nesta noite. Lembrando que a igreja do Novo Testamento sempre foi um grupo de pessoas reunidas, né? E naquele dia, essas pessoas que estavam se reunindo, depois aqui da pregação, o número aqui é quase 3.000 almas, não é? Então era um grupo bastante grande que estava ali, depois da sua conversão, ele estava reunido em um determinado local. Então a igreja não é o templo em si, ou a casa em si. A igreja são as pessoas que se reúnem neste local. E então essas pessoas aqui reunidas é chamada então a igreja. E nós vamos então observar quais são as coisas pertinentes à igreja, o que diz coisas que está ali na igreja, ou pertence à igreja. A primeira coisa que nós observamos aqui no texto são valores eternos. O versículo 41 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então são 4 valores eternos aqui destacados, que pertencem, são pertinentes à igreja, que se diz respeito à igreja reunida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. O ensinamento aqui dos apóstolos foram ensinamentos que eles receberam diretamente do próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, que fez carne e habitou entre nós. Então os discípulos
conviveram com o Senhor Jesus Cristo no período aí de aproximadamente 3 anos, e aí então eles ouviram todos os ensinamentos e eles absorveram esses ensinamentos, e agora, como apóstolos do Senhor Jesus Cristo, deveriam passar este ensinamento para o grupo reunido, que é a igreja. Então, esta igreja formada aqui no dia de Pentecoste, elas primavam por este valor eterno, que é perseverar na doutrina, no ensinamento. Nós estamos observando hoje em dia que esse termo doutrina, ele tem saído do vocabulário de muitas igrejas, muitos grupos que se reúnem, porque alguém certa vez disse que a doutrina separa, e como igreja nós não devemos viver separados, mas unidos. Como igreja, sim, unidos. Mas por que alguns afirmam que a doutrina causa separação? A primeira doutrina fundamental para a igreja é a doutrina em relação à salvação que está em Cristo Jesus pela graça de Deus. E foi o que Pedro pregou no dia de Pentecoste. Aquele varão, aquele nazareno, que ele foi morto, foi crucificado, mas que ele também foi ressurreto, e agora está à destra de Deus, exaltado, que resulta então na obra da salvação. Para nós sermos salvos, nós temos que crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou para então confirmação da nossa salvação. Então essa doutrina, ela já causa uma separação. Quando nós cremos nisso, nós somos separados do mundo para Deus. Existem outras doutrinas na palavra de Deus, em que, quando nós a observamos, nós vamos realmente nos separar daqueles que não querem viver de conformidade com o Evangelho do Senhor. É interessante observar que uma das cartas do apóstolo Paulo a uma das igrejas, a igreja de Tessalônica, ele diz que não deveriam viver, né? Paulo diz assim, que deveriam separar de todos aqueles que querem viver desordenadamente, não conforme aquilo que recebeste, conforme o quê? Os ensinamentos, a doutrina. Então causa realmente a separação, porque o povo de Deus é um povo separado para viver neste mundo glorificando a Deus. Valores eternos, a doutrina, o ensinamento. E nós temos aqui e na comunhão, que é aquele momento em que nós reunimos e temos comunhão com Deus, temos comunhão com outros irmãos, a qual nesse período em que nós estamos vivendo, muitos irmãos têm sentido realmente esta comunhão, de viver como grupo que se reúne em um determinado local. Então, às vezes você vai fazer a visita para o irmão, como nós, nesse período nós temos feito, em alguns lugares só chegamos até o portão, né? E porque tem pessoas que fazem parte aí do grupo de risco, né? São pessoas com comorbidades que podem adquirir este vírus por conta das pessoas. Então nós ficamos ali no portão, tem lugar que nós vamos, entramos, casa, tomamos até um gostoso café, mas não é a mesma coisa que a igreja. Eu creio que alguns irmãos aqui também têm feito isso. Na casa de outros irmãos, eu vi agora recentemente alguém que foi na casa do irmão esperando chegar lá, e o irmão falou assim: não, fica aí no portão, não, vamos entrar, a gente não tem isso não, mas com máscara, com todos os cuidados necessários, e entra e tem aquela comunhão, quando é bom, gostoso, mas não é a igreja, o grupo reunido, não é? E os irmãos sabem que realmente nós, os salvos, sentimos falta desta comunhão. Então, a segunda coisa pertencente à igreja, esses valores eternos, é a comunhão. Comunhão essa que será só perfeita
quando estivermos todos reunidos com o Senhor, conforme Paulo diz à igreja em Tessalônica, no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, né? A nossa reunião com Ele, com o Senhor, com os demais que estão salvos por toda a eternidade. Mas enquanto isto, a coisa pertinente à igreja é esta comunhão que nós devemos ter juntos, reunidos. E também continua aqui o texto no partir do pão. E muitos concordam que esse termo diz a respeito então a ceia do Senhor, a qual nós já estamos aí no período de 3 meses sem a realização da ceia do Senhor. Nós cremos, né, que a igreja deve realizar a ceia do Senhor para lembrar os fatos que está relacionado à nossa vida cristã, que é a salvação, lembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Mas nós não cremos que a ceia do Senhor restaura, dá uma certa espiritualidade para a pessoa, mas nós sentimos falta da ceia do Senhor, não é porque nos faz lembrar desses fatos, e quando nós reunimos em cada primeiro domingo do mês, é muito importante, muito bom relembrar esses fatos, mas no momento nós não estamos tendo, mas é uma coisa pertinente à igreja de valores eternos. E também a outra coisa que nós encontramos aqui é nas orações. Aqui é a oração chamada oração congregacional, é a igreja reunida em oração. Existe oração individual, existe na igreja grupos de oração, né? Reúne um grupo de homens para orar, um grupo de senhoras, mas essa daqui é a igreja reunida, a qual nós temos uma grande oportunidade, e que tem algumas igrejas que já baniram das suas atividades na semana o culto de oração e estudo bíblico. É triste, não é? Mas algumas igrejas já não fazem mais. Mas é importante, é pertinente à igreja local esse valor eterno, as orações, onde um faz oração pelo outro, conhece a necessidade do outro, né? Ora-se na igreja, aí depois, quando está em casa, também lembra do pedido dos irmãos que fizeram ali no culto de oração. Nós então temos aqui, primeira coisa pertinente à igreja são valores eternos: perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A segunda coisa pertinente à igreja, conforme esse texto, está no versículo 43. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Nós já definimos recentemente, quando estávamos estudando na quarta-feira, a respeito do livro de Provérbios, né? E falamos a respeito desse temor, né? O temor como uma reverência a Deus, ao respeito a Deus, como também um medo. E alguém tem certa dificuldade e diz: não, o temor a Deus não é temer a Deus com medo, mas isso a Bíblia menciona, não é? Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então esse temor em relação a Deus, né, nesta questão que se diz respeito a medo, ela está nessa palavra. Mas para nós, os salvos, nós não tememos a Deus com esse temor, porque nós estamos em Cristo e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas esse temor de reverência, de valorizar as coisas de Deus. E como nós mencionamos, nosso estudo de quarta-feira, que é o versículo 1 do capítulo 7 de Provérbios, que diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Em Provérbios também nós observamos lá em 8,13, o temor do Senhor é odiar o pecado, né? Então a igreja vivia nesse temor
de Deus. No temor do Senhor, a confiança, Provérbios 14, 26. Eu vou só mencionando aqui, depois os irmãos podem confirmar aí na sua Bíblia. O temor do Senhor prolonga a vida, Provérbios 10, 27. No temor do Senhor a confiança é Provérbios 14, 28. E no temor do Senhor a santificação é aperfeiçoada. Isso nós encontramos ali em 2 Coríntios. Esse versículo nós podemos ler. 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. No temor do Senhor há santificação. No temor do Senhor a santificação é aperfeiçoada. E Atos 9, 31, que é que está dentro desse contexto desse livro, né? Que a igreja então, vivendo no temor do Senhor, a igreja crescia. Atos 9, 31. Então, coisas pertinentes à igreja: valores eternos, temor a Deus. 44 e 45 diz assim, Atos 2, voltando agora então para esse texto: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu ouvi certa vez de um pastor, e também que alguns crentes têm essa ideia, né, que quando lê esse versículo aqui, tinha tudo em comum, né, vendia suas propriedades, distribuindo os seus bens a cada um. Aí vão dizer assim: aqui está o comunismo bíblico. Não, aqui não tem nada a ver com essa ideia comunista, que é um braço, né, do socialismo. E alguns querem dizer que isto é correto, isto é certo. Não, se os crentes soubessem, estudassem pelo menos um pouquinho a respeito, né, dessa ideologia de comunismo e socialismo, não precisa fazer muita coisa, é só ler 2 livros bastante interessantes, não é? Que é então o traficante, o contrabandista de Deus, que é então o livro que vai a respeito atrás dessa situação lá na antiga União Soviética, que tinha esse princípio do comunismo, do socialismo, não é? E esse livro então vai falar a respeito disso. E o outro livro é Torturados por Sua Fé. Aí nós vamos encontrar a real ideia desse comunismo. E alguns crentes estão até sendo favoráveis a esta ideia de comunismo, né, de socialismo, e usando esse versículo como base bíblica. Não, o comunismo, o socialismo é antagônico ao Evangelho, é totalmente contrário ao Evangelho, é um perigo para o Evangelho. Então ele se torna ali, né, esse perigo, mas a forma que eles entram, eles dizem: não, tá todo mundo, vamos defender aí, cada um tem que defender, né, tem que ter essa liberdade, mas quando eles assumem o controle, a primeira coisa que eles tiram é essa liberdade religiosa. Então, toma cuidado, antes de você postar alguma coisa, antes de você comentar, antes de você ver esses pastores aí que têm essas ideias socialistas, comunistas, né, leia a respeito do que é e quais são os princípios. Você vai observar que são princípios contrários à palavra de Deus, certo? Então, voltando aqui, não tem nada aqui de comunismo bíblico, porque a ideia aqui, eles vendiam as suas propriedades e distribuíam o produto entre todos. Não é aquela ideia de, né, que as coisas pertencem ao Estado. Não, as pessoas faziam isso de uma forma voluntária, certo? E aí então eles estavam juntos, e lembra que não era uma distribuição para quem não estava junto, estava fora.
mas era quando estavam reunidos, eles tinham sua necessidade. Alguns historiadores vão dizer que eles chegaram a essa situação porque quando eles abraçaram o Evangelho e a verdade, eles foram excluídos da sua família. E aí então, qual era a família que eles estavam pertencendo agora? A igreja. E tinha suas necessidades, então eles faziam isso. E era algo voluntário, não era algo que era requerido por força, por decreto, por lei, né? Aquelas pessoas que estavam reunidas faziam isso. Inclusive nós temos um relato, né, que Barnabé deu as suas propriedades, né, vendeu as propriedades e repartiu todos os seus bens. E aí dois lá, Ananias e Safira, vendeu, mas não deram, né? E ali o texto ali não é porque não deram tudo, é porque mentiram quanto à quantidade que foi dada, e mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo de Deus, certo? Então, se você continuar lendo a leitura, você vai ver isso que está lá no capítulo 5 de Atos, não é? Então, estas coisas pertinentes à igreja, a sensibilidade aos outros, observar as necessidades dos outros, não é? E eu faço um elogio à igreja, a nossa igreja, a Igreja Batista da Fé, aqui em Pindamonhangaba, e quanto a isso, os irmãos são realmente sensíveis e generosos. Quando alguém tem uma necessidade e que está reunido, fazem parte do grupo junto, ajudando até pessoas que não fazem parte do grupo com a mesma generosidade, os irmãos têm contribuído, não é? Então, isto é uma virtude dessa igreja e deve ser elogiada. A sensibilidade aos outros, que é aquela faculdade de sentir, né? De sentimento de humildade. O outro está passando por uma necessidade, principalmente nessa situação agora, perdeu o emprego, está passando, vamos ajudar os irmãos aqui, nós vamos ajudar recolhendo algumas coisas, né? E é bastante interessante que a nossa igreja não recolheu somente em mantimento, como também em espécie, em dinheiro, né? Para ajudar alguém que tinha necessidade. Então, essa coisa é pertinente à igreja, né? Mas lembre-se, eles estavam juntos, eles tinham a mesma fé, não é? Em Gálatas 6,10 vai falar sobre isso, né? Os domésticos da fé, eles estavam juntos. Hebreus 10:25, não deixando a vossa congregação, como é costume de alguns, mas estavam reunidos, né? E Tiago vai destacar essa sensibilidade aos outros, né? Que a fé produz obra. Não tendo fé, vendo alguém passando necessidade, vai então procurar ajudar o irmão, mas a obra não produz fé. É bem interessante lembrar isso. Sensibilidade aos outros. A fé produz obra. Invertendo aí, a obra não produz fé, certo? Então, outra coisa pertinente à igreja, o 46, que diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Há uma unanimidade recíproca, né? Eles estavam de conformidade com as opiniões, de pareceres, de votos, né? E em outras coisas, eles tinham os mesmos sentimentos, que viviam a mesma harmonia. Em outras palavras, eles eram unidos de coração. Estavam aonde? No templo e em casa, Uma das coisas pertinentes à igreja diz respeito então à unidade recíproca. Nós reunimos no templo, nós realizamos o nosso culto nesse local determinado. Lembre-se que o templo aqui, ele não é a igreja. A igreja somos nós, os membros, cada membro que acompanha essa igreja. Aí temos através desse agrupamento, deste grupo, nós então mantemos a doutrina, certo? A nossa comunhão com os outros, partimos o pão, rezamos a ceia do Senhor, estamos em oração. Mas também de casa em casa, diz aqui o texto, né, no templo, e também partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então isto é uma coisa também pertinente à igreja. Unanimidade
recíproca, não é? Depois, e no templo, depois em casa em casa. Tem algumas pessoas que não vêm à igreja, o irmão não vai lá em casa, não é? É mais a sua preocupação com a igreja é mínima, não é? Mas a sua cobrança quanto aos irmãos estarem lá, os visitantes, é maior. Então, a ordem é essa, estava no templo, aí depois de casa em casa. E, finalmente, aqui o testemunho eficaz, coisas pertinentes à igreja, testemunho eficaz, louvando a Deus, caindo na graça do povo, louvando a Deus e contando com a simpatia, conforme diz a tradução, de todo o povo, de todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de ser salvos. O testemunho da igreja no lugar onde se encontra o grupo de pessoas reunidos nesse templo, nesta cidade, neste bairro, um testemunho eficaz. O povo simpatizava, não é? A igreja o que fazia? Perseverava unânime ali no partir do pão, na comunhão, na pregação, nas orações. Não faziam coisas para agradar ao mundo, não é? Fazia as coisas para agradar a Deus e caía na simpatia do povo. Teve um escritor, eu não vou mencionar o nome dele aqui, porque não gostaria, né? Ele diz assim: o que devo fazer para a minha igreja crescer? Inclusive tem até um livro, ele escreveu até um livro, não vou dizer o nome do livro, não, os irmãos vão saber quem é, mas ele faz essa pergunta, né? O que eu devo fazer para a minha igreja crescer? Fez até o recenseamento do local onde ele estava. A igreja falou: quero uma igreja assim, uma igreja assada e tal. E ele fez realmente a igreja, certo? A igreja era uma igreja grande, certo? Mas uma igreja que conforme o povo queria onde ele estava, certo? Agora, certa vez está alguém fazendo ali uma crítica a esse livro, ele diz assim: a pergunta da igreja hoje não é o que devo fazer para a igreja crescer, é o que está impedindo a minha igreja de crescer. Porque essa igreja não estava lá em Jerusalém falando assim: o que o povo vai? Não, a igreja estava o quê? Perseverando na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o texto diz que o povo estavam ali simpatizando, né, com esta atitude da igreja e cair na graça de todo o povo. E fazendo assim, conforme a Bíblia diz. E aí a igreja ia crescendo, né? E acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Nós estamos vivendo numa época em que a igreja grande com muitas pessoas é uma igreja boa. A igreja com poucas pessoas é uma igreja ruim. São dois extremos bastante perigosos aí, que o primeiro é a numerologia, certo? É a idolatria dos números, em que quanto mais tiver, nós vamos crescer de qualquer jeito. É um crescimento que é feito com um fim em si mesmo, é o crescimento a qualquer preço. Eu conheço uma igreja a qual já trabalhei, não como pastor, mas como seminarista, quando estava lá em Curitiba, que é uma das maiores igrejas que nós temos lá no estado do Paraná, capital, Curitiba. E eu conversei com um pastor que mora lá, ele é pastor de outra igreja lá, né, até não na cidade de Curitiba, mas na grande Curitiba, colado Curitiba, que é Colombo, e ele dizendo para mim que a igreja lá queria um crescimento de qualquer jeito. Então eles aderiram aí uma ideia, né, que é como fazer a igreja crescer, divide-se a igreja, faz isso, faz aquilo, cria célula, cria tal. E recentemente, agora há poucos dias, o pastor conversando, teve em casa, e ele disse para mim que saíram da igreja 40 membros, certo? E é interessante observar que esses que saíram, ele diz, são pessoas que é do nosso tempo, que esse pastor também trabalhou lá no tempo como seminarista, pessoas lá que eram fundadores da igreja, que tinham um princípio, que se preservavam na doutrina,
conforme diz Atos capítulo 2, que nós estamos aqui observando, e que eles saíram com a perda maior. Eu digo isso também, a respeito de uma igreja a qual eu me converti, e eles aderiram a essa prática, né, de numerologia, de crescimento a qualquer custo, a qualquer preço, não é? E saíram lá 20 pessoas dessa igreja a qual eu me converti, a igreja de Caçapava, e hoje tem uma igreja lá de outra denominação, que esses 20 que saíram da igreja eram membros com princípios, perseveravam na doutrina, todos eles eu conheço, certo? Com exceção de alguns só que não é do meu tempo, mas eu os conheço, e a maioria é do meu tempo, quando eu me converti lá nessa igreja, e são pessoas que têm princípios, são firmes. Inclusive essa outra denominação que começou só é firme hoje por causa dessas 20 pessoas que lá saíram. Então, numerologia é a ideologia, é a idolatria dos números. Vamos crescer de qualquer jeito, não. E aí é o extremo, né? Então hoje nós temos muita adesão, como aconteceu nas duas igrejas citadas. Eu tenho mais outras aqui também, tanto do norte como do nordeste, que eu conheço, né? E há muita adesão e pouca conversão, muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Então o escritor ele fala a respeito disso, não é? A pregação da fé sem o arrependimento e da salvação sem conversão. A pregação da fé sem o arrependimento e da salvação sem a conversão, muitas vezes. Mas tem muitas pessoas que não são arrependidas, que não têm a conversão e que não vivem como a palavra de Deus ensina, não é? Então nós temos que observar que a coisa pertinente à igreja é o testemunho da fé. Outro extremo aqui é a numerofobia, que é então o medo do número, é o medo dos números, é a desculpa infundada da qualidade sem quantidade. A qualidade gera quantidade. Da mesma forma que eu conheço igrejas que eram grandes e queriam, né, crescer mais e mais e mais, sem observar os princípios da palavra de Deus, aí diminuíram. Da mesma forma eu conheço igrejas que eram pequenas, mas que perseveravam unânime na doutrina. Não foi só 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu conheço uma igreja que quase fechou, mas eles estavam ali firmes. E aí quem é que acrescentou essa igreja? Lá no livro de Atos, nessa primeira reunião, esse primeiro grupo que chama igreja, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de salvar. Então é o Senhor que acrescenta à igreja aqueles que são salvos. Não somos nós que fazemos esse ajuntamento. A igreja persevera na doutrina dos apóstolos, pregando a palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E resposta a isso, o Senhor acrescenta. A igreja é um organismo vivo. Quando ela prega a palavra com integridade e vive em santidade, Deus dá o crescimento. Não há colheita sem semeadura, né? E aí então diz que este, a qual o Senhor acrescentava, estavam juntos e todos os dias acrescentava a sua igreja aqueles que haviam de salvar. Então, coisas pertinentes à igreja. Relembrando aqui então que a primeira coisa é valores eternos. Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Temor a Deus, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sensibilidade aos outros, a unanimidade recíproca, versículo 46, e o testemunho eficaz. E esse testemunho eficaz, para nós concluirmos aqui, no aspecto verbal desse testemunho, nós encontramos lá em Marcos 16, versículo 15. Então, o que diz lá? E disse-lhe: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o aspecto verbal do testemunho cristão, a pregação realmente da palavra. E no aspecto ético, 1 Pedro capítulo 2, no versículo 11 e 12. Amado, peço como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhai das concupiscências da carne,
que combate contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifique a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observa. Esse é o testemunho ético que diz respeito, então, à vida do salvo em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém.